Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar mais uma aula aí de Bom matemática. dia. Quem está chegando, por favor, vai colocando um bom dia ali no chat, um oi, né? Só para ficar registrando a participação de vocês. Vamos começar então. Bruno tem uma dúvida aí da aula passada, né? Dá sim para a gente começar a tirar a dúvida então dessa questão da aula passada. É a questão 9, letra D, né? Da lista 10, da lista 10. E aí depois, então, eu vou começar a trabalhar o conteúdo, né, que a gente vai iniciar hoje função afim. Então, a gente vai ver um pouquinho a parte conceitual hoje, ou algumas ideias de substituições, entender um pouquinho do comportamento da função. Na aula que vem, a gente estuda o gráfico, então a gente vai fazer questão de desenhar o gráfico da função. E na aula seguinte, as aplicações mais voltadas a problemas, então envolvendo a função afim, tanto no gráfico, né, quanto na própria equação. Então, para começar, eu vou começar tirando a dúvida do colega e depois, no finalzinho da aula, tem alguns recados, alguns pedidos, né? Mas aí depois eu faço isso. Então, vou começar. Vou fechar minha câmera aqui, gente, que daí fica a tela cheia para vocês. Beleza. Deixa eu só ver aqui se eu tenho um slide mais em branco. Tá. Pessoal, então, Mas, professor, você vai ser os exemplos já? né? Mas antes disso eu vou explicar da aula passada, tá? Não olhem para isso aqui agora, tá? Depois eu vou falar disso, tá? Mas é que quem Tá está bom. chegando vai olhar para isso. Então, a gente vai falar primeiro, pessoal, só abrir essa página aqui para ficar a tela branca, ó. Lista, só para quem está chegando a acompanhar, lista 10, questão 9, letra D. Isso, acho que é o Bruno que tinha pedido, né, Bruno? É, sim. Beleza, então vamos lá. Então, só tirar a dúvida e depois a gente começa o conteúdo. Então, Professor, sim. a Gisele vai acabar se atrasando um pouquinho, porque o Uhum. note dela tá travando demais, mas daqui a pouco ela tem. Beleza, beleza. Então, na questão 9 nós temos ter uma função P, tem uma equação dada por 10 menos 2 sobre x mais 1, né? X mais 1. E a letra D pede o seguinte, né? Ó, daqui a quantos anos a população será 9.900 habitantes, né? Claro que aqui foi dito que o P é a população, o P vai ser a população e o X é o tempo dado em anos, né? Então eu quero saber no lugar do meu P, eu vou substituir os 9.900 e eu quero descobrir qual é o valor então do meu X. Mais um. Então, num primeiro momento, o que eu posso fazer? No primeiro momento, eu posso pegar, eu tenho um 10 aqui, sozinho, posso juntar ele com os 9.900. Então, se eu passar 9.900 menos os 10, vai ficar 9.890. Tá certo a minha conta? Isso. Isso, Isso. né? Beleza. Aí eu tenho aqui, ó, menos 2 dividido por x mais 1. Bom, perceba que agora aqui você tem uma divisão de x mais 1, né? Então, para mim trabalhar com isso, é mais fácil eu pegar esse x mais 1, né, toda essa expressão aqui de baixo, e ir para o outro lado multiplicando.
né? Então, se eu ir para o outro lado multiplicando, eu vou ficar com 9.890x, né? Porque eu multipliquei por x, mas também vai ficar 9.890 vezes o 1, que vai dar isso. Tudo isso igual a menos 2 que está no outro lado. Tudo bem até aqui? O senhor multiplicou o 9.890 por x e por 1, né? Porque se passasse para o outro lado, teria que botar em parênteses, isso? Isso, já multipliquei direto, isso mesmo. Não, tá, não, só isso mesmo. Agora, o que eu faço? Eu vou ter que isolar essa equação. Então, os 9.890, eu vou ter que jogar para o outro lado, né? 9.890x aqui, igual, vai ficar menos 2 menos 9.890. Certo? Então vai ficar menos 9.892, confere? Sim. Bom, agora eu vou pegar e vou passar esse 9.890 dividindo. Só que já está... Deixa eu olhar de novo para o problema, que isso aqui vai dar uma resposta negativa e o tempo não poderia ser negativo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Faz para mim essa divisão 9.892 por 9.890, só para mim ver quanto que vai dar. Só os números aí é 9.892 dividido por 989. 9.890, desculpa. Uhum. Dá 1,0002022224469. Tá. Bom, então tem algum problema aqui na minha resolução. O que eu quero que vocês façam? Quem está na página 45, ó, não anota aí isso aqui. Página 45. Vamos ler de novo a questão. Estima-se que a população P, em milhares de habitantes de certo município, daqui a X anos a contar de hoje, será dado pela lei. Aí, o Bruno que perguntou a letra D, resolveu lá primeiro qual que é a população atual do município. Se eu colocar o valor 0, você encontrou o valor então de 8. Mas é 8 vezes 1.000, né? Porque é milhares. Então, qual que foi o erro que o professor cometeu na questão? Ter usado o valor total e não o valor da diferença. Eu usei aqui os 9.900, né? E a fórmula está escrita que essa função vale, já está o P estimado para milhares. Né? Então, em vez de eu substituir os 9.900, eu teria que colocar quanto? 9,9? 9,9, né? Porque 9,9 vezes 1.000 dá os 9.900. Tá, gente? Então, perdão aí. Vocês percebem que... Vocês lembram que vocês leram sobre os erros que eu falei
que os erros fazem o nosso cérebro crescer, né? Então, eles crescem quando a gente erra, né? Olha que o professor cometeu um erro, né? Bem no início da questão, né? Eu fui ler na pressa, né? Então, ali nós temos que converter. E aqui eu já percebi, quando que eu fui perceber o meu erro? 10 divide por 1.000. Oi? 9.900 dividido por 1.000. Isso aí, divide por 1.000. Vou apagar aqui e vamos começar de novo, ó. A gente temos ainda na mesma questão, então eu tenho 9,9. Vamos de novo. 10. Até vai ficar mais rápido de fazer, né? 2 sobre x mais 1. A metodologia vai ser a mesma, né? Então eu vou pegar e vou passar para o outro lado 10. 9,9 menos 10 dá quanto? 9,89? Não. Menos 0,1. 0,1 negativo. Isso. Então, pessoal, não estamos falando essa questão do exemplo ainda, né? Isso aqui é da lista 10. Questão menos 2 sobre x mais 1. Depois o senhor poderia resolver a 8A aqui, é só para dar uma conferida aqui. Dá para resolver. Ou, viu, Pedro, depois a gente pode também deixar para o final, né? Senão a gente não... Tá, pode deixar para o final então, é melhor, é melhor. Só porque senão a gente vai atrasar, ainda mais que o professor já errou agora aqui, vai demorar um pouquinho para a gente corrigir. Mas vamos lá, vamos multiplicar o x mais 1, então vai ficar menos 0,1x, 0,1 vezes 1 menos 0,1, e tudo isso é igual a menos 2. Então, o que eu tenho que fazer agora? Passar o 0,1 para o outro lado, né? 0,1x é igual a menos 2 mais 0,1 dá quanto? Menos 2 mais 0,1 menos... Menos 1,9. Menos 1,9. E agora só tenho que dividir, então. Aqui eu poderia multiplicar a equação por menos 1, já torna tudo positivo. 1,9 dividido por 0,1. Daria até para cortar as vírgulas ali, né? Ficaria só 19 por 1, né? Ou 1,9 dividido 0,1, né? 19 anos. Bruno, beleza? Sim, beleza. Então tem que multiplicar menos 1,9 por 1. Menos 1, né? Aqui? Tem que multiplicar É, para transformar em positivo. isso, como se eu fizesse menos 1 nessa linha toda, ou se quisesse fazer o jogo de sinal, né, aqui embaixo, botar o menos com menos e fazer mais, também pode. Tá, Mas, beleza. Beleza, daria para escrever aqui do lado, né, menos 1. E aí multiplica tanto esse quanto esse. Conseguiu anotar? Ou conseguiram anotar, pessoal? Sim, Quem sim. precisar? Sim. Então, eu vou apagar aqui, ó, e daí vamos recomeçar. Então, a gente vai estudar hoje a função afim, né? Então, a gente vai estudar primeiro uma parte, né, através de alguns exemplos, né? E depois a gente vai ver aí algumas questões de aplicação. Vocês podem pegar a apostila, página 60 para esse material. Então vamos começar com esse probleminha, ó. Em certa cidade, uma corrida de táxi custa R$ 4,80 a bandeirada, mais 0,40 por quilômetro rodado. Quanto custa uma corrida de 50 quilômetros?
que eu posso fazer para resolver essa questão? O valor de uma corrida é igual a 4,8 mais 0,4 vezes x. Eu estou transformando isso numa função, né? E chamando isso aqui de y, então, que é o valor par. Pode ser. E aí, Daí, sendo x o valor da quilometragem. x é os quilômetros, então tu vai substituir o x por Por 50, no caso, eu acho. 50. Tudo bem. E aí tu fez 0,4 vezes 50. Dá 2. Quanto? Daria 20. 20, né? Então, 20 mais 4 com 80. 24 com 80. Dúvidas, perguntas sobre o número 1? Não. Outra forma de fazer essa questão. Alguém pensou diferente? Não? Na prática, muitas vezes a gente não escreve diretamente já uma equação, né? Isso aqui é para introduzir o assunto da função do primeiro grau, né? Mas também está correto se você só fizesse a continha do lado ali do 0,40 vezes os 50 e depois somasse os 4,80, tá? Porque o raciocínio é o mesmo, né? Você pegou e multiplicou. Eu iria fazer isso, né? Só que daí o meu cálculo já estava na resposta ali, então eu pensei, deixa quieto. Você chegou por outro caminho, né? Só não escreveu a equação dessa maneira, mas conseguiu perceber que tem que multiplicar os quilômetros, né, pelo valor rodado, né, e somar o valor da bandeira. Podemos seguir, pessoal? Então, uma definição, então chama-se uma função do primeiro grau, né, ou uma função afim, a função dada pela equação y é igual a ax mais b, onde o a é diferente de zero, né? Então, o valor do a ele recebe o nome de coeficiente angular, né? Ele vai nos indicar a inclinação da reta quando a gente vai fazer a representação do gráfico, né? E o valor do b recebe o coeficiente linear, né? Ele indica o valor onde o gráfico vai cortar o eixo do y. Então, o primeiro exercício, exemplo, aqui a gente vai identificar quem é o valor do a e quem é o valor do b. Então, perceba que a equação diz aqui em cima é ax mais b. Sempre o valor do a é o valor que está multiplicando com o x e o valor do b é o valor numérico, é o número. Então, na letra A, eu tenho a função f de x igual a menos 3x mais 2. Quem é o valor de a? Na primeira seria o menos 3x, isso? Menos 3, é só o número aqui, o a, né? Menos Sim. 3. E o valor do b? 2. 2. Agora eu vou pedir para vocês, antes de falar para o pessoal aí que participar da aula, digitar lá para mim, na número 2, quem é o valor do A? Três. Muito bem. Quem é o valor do B?
0. Vamos para o número 3. Quem é o valor do A? X sobre 2. Que número que sai que está multiplicado com o x? Vamos colocar aqui do ladinho, ó. Eu tenho x sobre 2, então eu tenho que enxergar qual é o número que está na frente do x. Ó, o Bruno colocou 1/2, né? Isso, Bruno, ó. Você tem 1 sobre 2 vezes o x, né? Então, aquele dividido por 2 lá embaixo, Arthur, ele faz parte. Então, tem que colocar aqui que o valor do meu A é 1 sobre 2. Quem é o valor do B que sobrou, então? 1/3. 1/3 negativo, né? Lembra do sinal de Isso, colocar. foi verdade, eu falei 1/3, 1/3. Então, 1/3 negativo, né? Lembra de colocar o sinal que ele faz parte, o sinal do terço negativo. E aí, a função ela pode ser crescente ou decrescente, né? O que vai indicar se a função é crescente ou decrescente é o valor do coeficiente angular da reta. Então, esse coeficiente angular é o valor do meu A. Então, quando o valor do A é positivo, ou seja, quando o valor do A é maior do que 0, então quando o valor do A é positivo, a função é crescente. Valor de A positivo, a função é crescente. Quando o valor do A é menor do que 0, ou seja, valor negativo, a função é decrescente. Valor negativo, função decrescente. Valor positivo, função crescente. Só para a gente ilustrar isso aí, número 1, a função é crescente ou decrescente? Decrescente, né? Porque o valor do A é negativo. Número 2, crescente ou decrescente? Crescente, né? E a 3? Também crescente a 3, né? O que mais que a gente pode analisar? Que se o valor do meu A, né, for igual a 0, nós temos uma função constante. E aí o valor do y vai ser somente igual a b, né? Então, esse é o nome, ela recebe o nome de uma função constante, né? Não posso chamar, então, uma função do primeiro grau uma função afim, né? Porque a restrição da função tem que ser diferente de 0 para existir o teu x, né? Ou seja, ter a função afim, né? E a função constante, ela representa também uma reta, mas não podemos chamar ela de função afim ou função do primeiro grau. Por isso que tem a observação aqui que ela recebe um outro nome, que é função constante, se o A for igual a 0. Vamos resolver mais exemplos. Então, o exemplo 2 diz o seguinte, ó, a função real de variável real, definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2, é crescente quando? Então, essa questão diz que ela é crescente. O que a gente viu agora há pouco? Que para a função ser crescente, o valor de A precisa ser maior do que 0. O valor do A precisa ser positivo. Quem é que multiplica, né?
Quem é que é o valor de A nessa questão? O valor do A é todo o termo multiplicativo a x, ó. Então, nessa questão aqui, para ela ser crescente, 3 menos 2A precisa ser maior do que zero. Tudo bem até aqui? 3 menos 2A precisa ser maior do que zero. E aí eu vou ter que resolver, então, uma inequação. Então, para resolver essa inequação, eu vou jogar para o outro lado o valor do 3. Então, eu tenho 3 positivo, vai para o outro lado, menos 3. E aí, quando eu tenho uma inequação, né, eu tenho que cuidar para não passar para o outro lado só as letras, o sinal negativo, porque quando eu tenho a inequação, o trocar de lado ele muda a concavidade aqui do maior ou menor, né? Então, se eu tenho uma inequação de menos 2A mais maior que menos 3, para mim transformar esse sinal ou deixar o valor do meu A positivo, vou multiplicar toda a equação por menos 1. Então, o menos 2 fica mais, o sinal da inequação aqui do maior, ele troca de lado. Então, aqui era maior, agora ele vira menor. E o valor do 3 fica, do negativo fica mais. Agora sim, eu tenho 2, eu posso passar o 2 dividindo. Então, o meu valor do A precisa ser menor que 3 meios. Então, o valor do A precisa ser menor que 3 meios. E a alternativa que tem isso é a letra B de bola. A menor do que 3 sobre 2. Vamos lá, Pedro. Essa eu não entendi, professor. Então, a primeira coisa para a gente recapitular nessa questão é identificar que eu quero uma função crescente. Tudo bem? Quero uma função crescente. Então, a gente viu antes que para a função ser crescente, eu tenho a equação original, né? A definição é ax mais b. Então, para ela ser crescente, o valor do meu A, esse A aqui, ó, então o valor do A precisa ser positivo. O valor do A precisa ser positivo, ou seja, o valor do A precisa ser maior que zero. Precisa ser maior que zero. Mas esta função aqui tem um termo, né? E quem é o A? Acho que essa é a pergunta lá no início da questão. Quem é o valor do meu A? O valor do meu A, esse A aqui, é o termo multiplicado por x. Então, quem é que multiplica por x? Quem multiplica por x é 3 menos 2A. Então, o que está multiplicando por x é 3 menos 2A, que está aqui. 3 menos 2A. E isso, para ser crescente, então, precisa ser positivo, ou ainda precisa ser maior do que zero. Então, essa é a simbologia da inequação, maior do que zero. Até aqui, beleza? Sim, até aí, beleza. Agora, o que foi feito na segunda linha? Na segunda linha, eu vou isolar o valor do A. Vou pegar, então, o 3, que está positivo, e vou levar para o outro lado da inequação. Então, quando eu levo ele para o outro lado, ele fica menos 3. E aí eu tenho essa inequação. 2A negativo maior que menos 3. Então, uma das maneiras de resolver essa inequação é trabalhar como se fosse uma equação e multiplicar toda ela por menos 1. Qual é o objetivo de multiplicar ela por menos 1? É deixar o que está com o valor de A positivo. Então, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1, imaginando que fosse uma equação. Então, o 2 fica mais, o 3 fica mais.
O que tem de novidade talvez aqui é que quando eu tenho uma inequação, quando eu multiplico ela toda por -1, o sinal do maior aqui, ele inverte. Então, onde era maior, vai ficar menor. E aí eu transformo esse 2 aqui, passo dividindo, e aí eu tenho então que o A é 3/2, né? Então, o valor do meu A precisa ser menor que 3/2 para essa função ser crescente, né? Ou seja, todos os valores menores que 3/2 garantem que o resultado final lá do termo multiplicativo vai ser positivo, né? É isso que tem que interpretar, ó, que todos os valores menores que 3/2, quando eu vou lá substituir o valor aqui desse A, ó, esse A lá no início da questão, quando você pegar valores menor que 3/2, vai multiplicar pelo 2, vai fazer 3 menos, aí o valor do final aqui do x, né, vai dar um valor maior que 0, ou seja, vai dar um valor positivo, que é o que garante que a função seja crescente. Né? Daria para até pegar e testar, né? 3 dividido por 2 deu 1,5, né? Então, valor menor do que 1,5. Não pode pegar o próprio 1,5. Então, pega um menor que 1,5. 1,4. Então, eu faria 3 menos 2 vezes 1,4, 0,2. Então, 0,2 é um valor positivo, isso já indica que a função é crescente. Então, todos os valores menores que 1,5 ou que 3,5 vão garantir que essa função seja crescente. Ah, tá. É que eu tinha ficado na dúvida do porquê que eu vou multiplicar por -1 ali. Eu olhei ali, do nada surgiu um -1, daí eu fiquei, da onde isso? Mas agora eu entendi. Isso é só para garantir, né, que você multiplica toda, tirar o sinal negativo e deixar já o A isolado. Porque às vezes, quando a gente divide aqui, tem que ter esse cuidado também. Tem outras formas de resolver, né? Dividir e carregar o 2, mas de quando carrega, vai para o outro lado e vai trocar. Então é melhor, na minha concepção, é melhor multiplicar por -1 e aí já enxerga que a igualdade aqui, ó, maior e menor troca, né? Senão, às vezes, pode dar errado isso. No caso, se eu passasse, por exemplo, para ficar -3/2, no caso -3 e -2, eu dividiria e daria quanto que deu ali? 1,5? Se tu dividir 3 por 2, dá 1,5. Daí ficaria positivo já daí, né? Sim, 1,5 positivo. Podemos ir para a próxima? Claro. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho a questão diz assim, ó, o gráfico da função f de x é igual a mx mais n. Então, perceba que essa escrita mx mais n é muito parecida que a definição que eu passei para vocês, né? Ó, f de x é igual a x mais b. Então, temos sempre que tentar poder trocar as letras, mas tenha em mente que isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, ax mais b, uma função afim, né? O termo que multiplica com o x e aqui o outro termo. Beleza. Passa pelos pontos -1 e 3, 2 e 4. E a pergunta é qual é o valor do m? Qual é o valor desse m aqui? Então, eu tenho que analisar aqui, ó, que você tem pares ordenados. Então, quando eu tenho pares ordenados, a primeira componente sempre é o x, a segunda componente é o y. A primeira componente é o x, a segunda componente é o y. E aí eu vou pegar nesta equação aqui, ó, poderia até reescrever ela como y, né, igual a m vezes o x mais n, tá? Porque o f de x sempre é o valor do meu y. Então, o que eu tenho que fazer nessa equação? Eu vou substituir, vou pegar o primeiro par ordenado e vou trocar no lugar do y por 3. Vou copiar m e no lugar do x vou substituir por -1, mais n, que é o da função. Na segunda linha, vou substituir o valor do y por 7, igual a m vezes o valor do x, que é 2, mais n.
Perceba que para resolver isso aqui eu tenho um sisteminha linear, né? Um sisteminha 2 por 2 que a gente pode resolver ele por vários métodos, né? Eu vou optar resolver esse sistema pelo método da adição, né? Ah, professor, mas eu prefiro isolar e substituir. Pode fazer dessa forma, também dá certo. Né? Tem vários métodos, na verdade, para resolver esse sistema. Até no ensino médio vocês vão aprender agora, depois resolver isso aqui por matrizes também dá para transformar. Então, tem muitas formas da gente resolver um sisteminha linear, tá? E até esse problema aqui ele pode ser abordado de várias formas, mas nesse momento acho que é importante revisar um pouquinho dos sistemas lineares, né? Então, por isso que eu trouxe essa metodologia. O que eu vou fazer agora, pessoal? Primeiro eu vou reescrever, ó, m vezes 1 menos m, mais n está aqui igual ao 3. E m vezes 2, 2m, mais o n igual a 7. Antes de eu continuar, até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu substituí o y pelo valor do par ordenado e o x pelo valor do par, né? E aí escrevi sempre duas equações. Acho que tá tudo bem. Sistema linear, quando eu falo sisteminha linear, abrir conchete, fizeram isso aqui bastante no ensino fundamental, né? Não sei se é no sétimo, Mas oitavo. eu me lembro de ter feito isso, eu só não me lembro muito bem como é que faz. Mas eu só volto no caderno e tal. Uhum. Então, pessoal, para resolver um sistema linear, existem vários métodos, né? Então, eu estou falando do método da adição. O que é o método da adição? É escolher uma linha, tanto a de cima ou a de baixo, e tentar multiplicar uma das letras para anular a da de baixo, né? Então, por exemplo, se você quisesse anular o m, então teria que multiplicar a equação de cima por 2, porque teria que ficar com 2 negativo e mais 2. O que eu escolhi fazer aqui? Anular o n. Eu tenho mais n em cima e mais n embaixo. Então, se eu multiplico isso aqui por menos 1, eu vou ter menos n, m negativo com menos 1 fica mais m, e no outro lado aqui eu tenho menos 3, né? Então, quando eu vou somar tudo isso, perdão, com menos n cancela, que eu somo, tá, gente? Vou somar. 2 mais 1, 3m. 7 tira 3, 4. 3 está multiplicando e vai dividindo. Então, o valor do m é 4 terços. Que seria, então, a letra B. Então, é um sistema linear resolvido pelo método da adição. Pessoal, eu vou deixar vocês anotar e vou pegar uma água. Aí vocês vão me escrevendo aí no chat as dúvidas ou podem falar em áudio quando eu voltar. Só um minutinho. Podem anotar, eu vou apagar aqui para vocês ficar mais fácil de copiar.
Pessoal, número 3. Dúvida, perguntas? Copiado? Eu tô Mac. Tranquilo? Ok. Mais ou menos. A gente vai revisando, Bruno, né? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aqui da alguma parte que você perdeu, pergunta que o professor explica de novo. Fala, Yasmin. O 4 saiu dessa soma aqui, Yasmin. Menos 3 mais 7. Nessa parte, nessa linha aqui a gente soma daí, né? É um método da adição. Ó, o 2 mais, 2m mais 1m, 3m. O n menos o n fica 0, daí não aparece. E o 7 mais o menos 3, né? Então fica 4. Beleza? Vamos fazer mais um, ó. O 4 também é parecido com esse, ó. Então, o próximo exemplo diz assim, ó. Uma função f é dada por f de x igual a x mais b e que a e b são números reais. F de menos 1 é igual a 3 e a f de 1 é igual a menos 1. Determine o valor da f3. Então, primeira coisa, pessoal, vamos transformar essa linguagem de f de menos 1 igual a 3. Acho que na aula passada ficou algumas dúvidas, né? Para tirar isso aqui, ó. A resposta sempre é o y. Então, isso aqui vai ser menos 1 para o x, vírgula 3 para o y. Então, o menos 1 é o x, 3 é o y. E aqui também você tem o 1 para o x, menos 1 para o y. Então, a partir disso, eu tenho pares ordenados, né? X e y. Então, a primeira equação eu escrevi 3 igual a vezes o valor do x, menos 1, mais o b. E na segunda linha eu vou escrever menos 1 é igual ao valor do a, vezes o x, que é 1, mais o b. Então, isso aqui já vai nos gerar um sisteminha linear. Antes de eu avançar na explicação, vamos lá. Primeiro é o x, segundo é o y, né? Ó, esse é o x, esse é o y. Esse é o x, esse é o y. Beleza? Beleza? Eu só Agora, tenho. fala, Eu Pedro. lembrei o que eu queria perguntar, porque o senhor perguntou das dúvidas e tal, eu acabei esquecendo. Mas por que que o menos 3 vai lá para trás? Eu tava com essa dúvida até agora, que enquanto eu tava copiando, eu pensei, por que que foi para lá? Tá falando da 13 ou dessa aqui? Essa aí também, o 3 vai lá para trás, ó. Eu multiplico O o primeiro menos 1 3? por lá. É, esse aí. Tá, então porque essa equação, Pedro, ó, Pedro, essa equação a gente olha sempre aqui, ó, que é o f de x que é igual, o f de x sempre é igual ao y, né? Então essa equação é y igual a x mais b. É por isso que ele vai para o outro lado, porque a gente substitui no lugar do y nessa ordem. Então eu pego aqui, ó, y3 igual, o valor do a copia, o valor do x troca por menos 1 mais o b. Então eu sigo essa ordem da equação. Então por isso que o 3 vem para frente, né, no caso.
que é as duas linhas, né, elas saem a partir da equação original lá, né, que é y igual a x mais b. Tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a vezes menos 1, vai dar menos a, mais o valor do b, que é igual a 3. E na linha de baixo, a vezes 1, que é a, mais o b igual a 1. Próximo passo aqui é somar, né? Tem que somar. Antes de eu somar, eu tenho que ver se vai cancelar. Ó. Eu tenho menos a com a. Ó. Menos a com a cancela. Então, nesse sistema, eu não preciso multiplicar por um número, eu não preciso multiplicar por menos 1, né? Às vezes tem que multiplicar por outro número. Dá para fazer direto porque o próprio sistema já cancelou o a com o menos a. 1b mais 1b, 2b. 3 mais menos 1 dá 2. Então, o 2 que está multiplicando com o b vai passar dividindo. E eu tenho 2 dividido por 2. O valor do b vale 1. Então, o valor do b vale 1. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual, né? Antes a gente só achou o valor do m, lembra? Agora eu achei o b. Só que essa questão pede para descobrir a f de 3, né? Então, para mim achar a f de 3, eu tenho que ter a equação ax mais b para depois substituir. Então, na função ax mais b, eu preciso achar o a e o b. Então, o b está garantido, eu já achei. Como que eu faço para achar o valor do meu a? Eu volto para uma das equações, né? Então, eu vou pegar a equação aqui de baixo, ó. A mais b igual a menos 1. Então, eu peguei essa equação, a mais b igual a menos 1. E vou trocar, eu vou substituir o valor do b por 1. Então, eu vou ficar com a mais 1, que é igual a menos 1. Menos 1 está no lado direito, o mais 1 está no lado esquerdo, vou jogar para o outro lado como menos 1. Então, menos 1 com menos 1, menos 2. E achei o valor do a. Mas por qual motivo eu estou fazendo isso? Porque toda a equação é do tipo ax mais b. Então, nesse caso, eu preciso achar o valor do a e do b para depois encontrar qualquer que seja o ponto pedido. Vamos começar, antes de eu seguir, para achar o valor do b aqui, ó, terminar o sistema, aplicar o método da adição, somar, achar o b. Dúvidas, perguntas, só para achar o b. Vamos repartir as perguntas. Não? Vamos lá, Juliana. Para o b, para achar o valor do b, você tem uma função, né? Uma função, uma sisteminha. Menos a mais b igual a 3, a mais b igual a menos 1. Então, para resolver esse sistema, a gente usa o método da adição. O que é o método da adição? É tentar cancelar uma das letras. Então, eu posso, nesse caso aqui, ó, cancelar o a, porque eu tenho menos a mais a. Então, quando eu somo menos a mais a, você fica com 0a. E aí você vai somar 1b mais 1b. Ó. Pensa que aqui tem invisível, 1 e 1 invisível. Então, tem 1 e 1, 2b, que está aqui. E aqui tu vai somar 3 mais menos 1. Então, quando soma 3 mais menos 1, fica com 2. Então, b, 2b igual a 2. Então, esse 2 aqui, ó, ele vai passar para cá dividindo. Então, 2 dividido por 2, 1. Então, o valor do b vale 1. Agora, o objetivo de vocês é descobrir qual é o valor do a. Então, a mais b igual a menos 1. Então,
A mais. Quem é o B? O B é o valor que você achou agora, ó. Até vamos apagar um pouco se está bastante poluído, vamos pegar outra cor verde. Então, o B vale 1. Então, no lugar do B, eu vou trocar por 1. Esse 1 vai vir para o outro lado negativo, e você vai fazer menos 1 com menos 1, menos 2, que é o valor do meu A. Agora, a equação ela é do tipo y igual a ax mais b. O que eu vou fazer agora? Vou trocar o meu A por menos 2. Então, o A é menos 2. E o B por 1, mais 1. Então, a equação final é menos 2x mais 1. A pergunta é qual é a f de 3? Então, o que essa pergunta quer dizer f de 3? Ela quer dizer assim, ó, quando x for 3, quanto é o y? Então, você vai calcular a f de 3, que é substituir o x por 3. Então, vai fazer 2 vezes 3, menos 6 mais 1. Menos 6 mais 1, menos 5. Perguntas, pessoal, dúvidas sobre a 4? Começa a revisar um monte de conteúdo, né? Então, isso talvez... Mas aí vocês têm a liberdade sempre de perguntar, né, pessoal? Até no próprio Khan, se vocês querem dar uma revisada, é só digitar lá sistemas lineares, né? Vamos lá. Professor, o valor do x. Qual x? Quando x é 3, a pergunta finalzinha ali, quando x é 3? Isso. Aqui, então, quando o meu x for 3, né, você vai trocar menos 2 vezes 3 mais 1. Né? Você vai substituir nessa equação final aqui ó, o x por 3. Então, vai fazer 2 vezes 3, 6 negativo, mais 1. Então, menos 6 mais 1, menos 5. Esse valor perguntado f3 poderia ser qualquer valor no final, né? Poderia ser f de 4, então ia substituir o x por 4. A f de 5, ia substituir o x por 5. E aí ia fazer a conta. Julian, tu que perguntou. Isso conseguiu entender? Beleza, pessoal? Então, seria isso, ó, o exemplo 4. E aí ficaria agora para vocês trabalhar na lista 14, tá? Que vocês também vão me entregar depois. E no Khan, que eu fiz recomendação agora de manhã até a próxima semana. Deixa eu passar aqui uma mensagem para vocês. E aí, pessoal, vamos para os recadinhos agora. Eu tenho alguns recados e alguns pedidos, tá? O primeiro recado é que a gente vai participar da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Quem já participou da OBMEP? Digita lá.
Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Podem terminar de digitar quem participou da OBMEP já. Alguém nunca participou ou nunca ouviu falar sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas? Eu já ouvi falar, mas eu nunca participei, professor. Beleza. O Álvaro colocou que nunca participou. Bruno é uma prova. Bruno, a Olimpíada é organizada como se fosse uma prova, né? Mas ela recebe o nome de uma Olimpíada, né? Que são questões desafiadoras aí da matemática. Mas acho que vale a pena eu falar um pouquinho para vocês sobre a Olimpíada, tá, pessoal? Então, a OBMEP, ela é mais do que uma Olimpíada, né? Ela é como se fosse um programa, né? Que ela seleciona. A primeira pergunta, vale ponto na média? Não, né? Ela não. A gente já trabalhou aqui no IFAR, né? Considerando alguma pontuação para a questão de incentivo, mas esse ano ela não vai valer, não vale nota, né? Então, nem para quem participa, né, não vai valer pontuação. É porque a gente quer esse ano com o objetivo de participação mesmo dos alunos que gostariam de fazer, né, e ter uma pontuação. Por que é importante a participação, né? O que a Olimpíada de Matemática ela pode proporcionar para vocês, né? A Olimpíada de Matemática ela pode proporcionar medalhas, né? Primeiro, quem ganha são as melhores, né, colocações vão receber medalha de ouro, prata e bronze, isso a nível de Brasil. Ela é feita sempre em duas fases, né? A primeira fase é na escola e a segunda fase é fora da escola, né? Então, os classificados no IFAR a gente sempre seleciona, são 5. Ela entra numa faixa lá, são 19 alunos do IFAR como um todo. Então, primeiro ano, segundo e terceiro, junta todo o ensino médio integrado de todos os cursos e são selecionados 19 alunos que vão para a segunda fase. Essa seleção acontece pelas notas, né? Pela classificatória, pelas melhores notas na Olimpíada, tá? O que eu ia falar para vocês que ela é importante, além de ganhar essa premiação, né, de medalhas, ela possibilita participar os melhores, os medalhistas, né? Os medalhistas são convidados todo ano para participar de um programa de iniciação científica, né? Que são estudos de matemática aos sábados, de 15 em 15 dias. Antes da pandemia tinha a possibilidade de ser presencial, né? O nosso grupo aqui ficava sempre em Frederico, me parece, né? Que era através dos professores da Universidade Federal de Santa Maria que davam a formação, né? Encontros então, de matemática avançada, né? Um programa de iniciação científica de matemática. E era bem bacana que os alunos medalhistas então recebem uma bolsa, né? Do CNPq, que era R$ 100, tá? E também um aluno medalhista depois pode pleitear bolsas na universidade, né? Estudando em áreas afins da matemática. Então, tem várias modalidades de bolsa, de programas, né? Que vale a pena dar uma olhada lá no site da OBMEP. Quem tiver mais dúvidas, eu posso conversar e tirar essas dúvidas, tá? Mas então, gente, o que a gente vai acontecer esse ano, né? Esse ano, excepcionalmente por causa da pandemia, né? O ano passado a OBMEP foi até cancelada, né? Ela foi cancelada e vai ser aplicada esse ano. Então, por causa da pandemia, a escola pode optar a forma de aplicação. Então, a gente optou por fazer ela online, porque a gente está impedido de ir ao campus, né? Enquanto a gente está em ensino remoto. E aí os professores de matemática estão nesse momento fazendo um levantamento de interesse, tá? Então, gente, não é obrigatória a participação, acho que deixar bem claro isso para vocês ficarem bem à vontade, né? E a gente está fazendo um levantamento, todas as regras, né, os procedimentos de como vai ser essa avaliação online, a gente vai passar depois, né, para os alunos interessados, tá? Então, a gente ainda está definindo algumas questões, mas então, o que eu vou pedir para vocês fazer agora, nesse momento, vocês estão em 24, para vocês responder para mim esse formulário ali, quem tem intenção, né, e quem não tem também pode responder como não, né? Tem duas perguntas só, né? Bota o nome, o e-mail, né? E se tem ou não intenção de participar da Olimpíada. Fiquem bem à vontade, pessoal, para colocar sim ou não, né? O professor não vai dar ponto, nem vai marcar quem não vai participar da OBMEP. Bem tranquilo.
Só cuidar o e-mail que vocês vão cadastrar, que é através desse e-mail, né, que vocês vão receber depois as informações para participar. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá de boa, tá, Mac? Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso agora, tá? Façam agora, porque senão vocês vão esquecer. E aí, eu vejo que não está 100% online. Se alguém puder partilhar isso no grupo, o link depois na turma, para quem não está na aula e quiser participar, aí o prazo para responder ficou até terça-feira, até dia 6, tá? Mas eu quero que vocês que estão online, todos respondam agora para mim, por favor. O BMAP é bastante raciocínio lógico também, né, professor? Isso, ela não é uma prova de conteúdo, né? Ela está bastante atrelada, Pedro, mesmo, com raciocínio lógico, ideias criativas. Então, tudo aquilo que eu falei para você sobre mentalidades matemáticas, sobre mentalidade de crescimento lá no início do ano, que foi passando lá no CAN, né, de pensar, de criar estratégias, a OBMEP está muito nesse conceito, né? E o professor, é pra fazer o formulário até mesmo pessoas que não estão afim de fazer? Cara, Isso, tem duas perguntas lá. Você deseja participar da 16ª UEMAP? Daí tem sim ou não. Daí tu bota isso. Oh, Eu gostaria que eu respondesse que daí também a gente tem, para ter o alcance que todos receberam, né? Acho que fica bacana, mesmo que não queira, né? beleza, beleza, beleza. O Bruno perguntou no grupo da turma quando é que vai ser a UBMAP. Isso tá ali no formulário, eu respondo. Vai ser dia 27 de julho, de tarde, é uma terça-feira à tarde. Porque esse ano cada instituição vai ter uma data, vai ter um mês ali de intervalo que a instituição pode escolher para aplicar. Não sei, tô em dúvida se eu vou fazer o negócio ou não. São quantas fases, prof? É duas fases. A primeira fase é local, né? E a segunda fase, daí a primeira fase é do IFAR, daí seleciona, aí na segunda fase já é a prova que é dissertativa, né? E daí já sai a premiação a partir da segunda fase. Geralmente aqui em Panambi sai na Costa e Silva que faz a segunda fase. Mas é o BMF Sim, que quando eu organiza. estava na Adolfo, ali, acho que em 2018, 2017, eu passei para a segunda fase. Duas vezes, foi no Costa Silva. Que legal. Meu colega uma vez passou para a segunda fase. Mas se eu não me engano, ele nem recebeu a medalha. Não recebe uma medalha quando passa para a segunda fase? Uma medalhazinha, pelo menos? Não. Não me lembro. Eu sei que ele ganhou uma medalha, velho. Mas daí a medalha é depois do resultado, né? Daí demora um pouco a medalha, porque daí aí você vem lá, depende da medalha. Por exemplo, se era de ouro, agora com a pandemia a gente já nem sabe como vai ser, né? Mas a de ouro, antigamente, sempre acontecia, né? Uma cerimônia nacional, que era em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, não sei, era lá para cima. Inclusive, muitas vezes era o ministro da Educação, o presidente, né? Então, conforme o ano, acontecia que uma pessoa importante, né, entregava essa medalha. Era um evento muito bacana, né, e tal. E aí pega todos os níveis, nível 1, 2 e 3, né? Vocês estão no ensino médio, nível 3. Mas só claro, né, se ganha nesse ano, a medalha vai ser só entregue no outro ano, né? Porque o resultado sai no finalzinho do ano, né? Final de novembro, acho que sai. Demorou para chegar a medalha dele mesmo. Viu, professor? Precisa acertar quantas questões para passar para a segunda fase? Isso depende, Felipe, dos inscritos, não tem ponto de corte, né? Porque assim depende, são 20 perguntas, e aí vai sempre depender dos alunos que estão participando, entende? Então, se mais alunos tirarem nota mais alta, aí é mais alto, né?
Mas geralmente, em média, assim, ó, de 20 perguntas, o pessoal passa aí com 12, com 10, com 8, com 9 até passa. Oh, caraca, professor, acertei metade. Como é que eu não passei? Sistema injusto. Não, viu, Felipe? Eu lembro, eu lembro. Eu Depende, lembro. É que depende, depende Felipe. das notas das pessoas também, né? Isso, Felipe, ó, por exemplo, assim, você tá na tua escola, todo mundo tirou 14, vai passar 14, tirou 15, né? E daí também É, isso muda muito do nível, né? Se está no fundamental, quando começa lá sexto e sétimo é mais fácil a prova, oitavo e nono vai ficando mais difícil, do ensino médio um pouco mais. então Viu, provavelmente professor? a Mas nota da minha turma era maior. vamos supor que, tipo, é obrigado passar numa prova, tipo, todos os alunos tiraram menos que 10. Daí, tipo, vai passar igual, Vai, uns 12 alunos. vai passar, Ah, é 19 aqui que a gente seleciona, vai passar as melhores notas, isso. Aí, caso empatar, a gente vai decidir ainda o critério, mas geralmente o critério é melhor nota e participação nas aulas de matemática. Um para o ímpar, cara. eu lembro que na segunda fase tinha umas questões bem de sacanagem, assim. O cara era uns pega-ratão. E tu caiu, né, Júlio? Pior que sim. Normal. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, tá atualizando. Vou esperar mais um minutinho que vocês respondem, ó, já bastante gente respondeu. Tá, mas vamos ver. Agora que eu descubro quem tá dormindo e não tá me escutando, né? 24 online tem poucos inscritos ainda. Júlio, tu lembra daquela que falava da laranja e da maçã? Véi, se passa, eu não tô muito lembrado faz tempo. Eu lembro de uma Eu que tinha um mágico, velho. Os caras estão traumatizados pelo BMF, mano. Não, mas não é. A primeira Eles fase é estão bem guardando fácil. A rancor, velho. segunda Sim, não tem nenhuma verdade. de marcar. A primeira E é muito fácil. Só que a primeira é segunda só de marcar. trabalha muito lógica, velho. Verdade. Eu lembro que eu nessa da laranja e da maçã me senti muito gênio, porque eu consegui separar umas por. Era para o ímpar na minha lógica e deu certo. Cara, pessoal, só um pouquinho, vocês podem já continuar conversando da BMAP, eu gosto muito de falar sobre isso. Bruno, ainda não dá para sair, tá? Eu tenho mais um recado, tá? Agora, depois a gente continua falando da BMAP. Sobre a segunda fase, eu sempre tinha um projeto, esse ano até não coloquei em execução, mas eu acho que é possível sim, para os que passarem da segunda fase e tiver interesse, a gente fazer uns encontros de estudo, porque a segunda fase ela é bem diferente mesmo, ela é descritiva, né? Então, a gente vai focar nisso. Pessoal, eu vou falar o seguinte, eu queria falar sobre a recuperação paralela, eu vou convocar agora, e aí depois a gente já fecha a aula, tá? Deixa eu carregar aqui, ó. Eu vou chamar para recuperação, então, os alunos que tiraram menos de 7 na prova, ou que não fizeram o CAN, ou tiraram menos que 7 no CAN, menos de 70%. E aí ali a gente também já descobre se tem alguém ainda que não. viu, professor, falar no Khan, desde ontem, eu acho, não tô lembrado. Eu tento abrir as recomendações e parece que tá carregando. E não carrega as recomendações, não consigo fazer. Tá, vamos resolver isso aí, tá? O CAN, Bruno, valia, por enquanto 5, mas depois vocês vão ter mais 5 ainda, tá? Eu tomei 5 na minha nota lá, fiquei triste lá no negócio do IF. Não, mas vocês entenderam por quê? É que vale 10 pontos no final, mas eu lancei 5 porque foi só a metade do CAN. Vocês vão, depois da aula passada, até no último dia, vai valer mais 5. Depois eu vou mudar essa nota. Então, o máximo que tem lá no SIGA é 5, do CAN, né? Tá, mas então, professor. Ah, tá. Então no CAN, no SIGA valia 5 só. Isso, lá só tem 5, porque Tá. vai ter Ok. mais 5 da que eu estou recomendando hoje, da aula passada, das próximas aulas vai somar mais 5. Professor, Né? tem as 3 notas já da primeira prova, do CAN e das listas? Não, eu não lancei as listas ainda. Ah, tá, que Tá. susto. Não, só tem a primeira prova e a metade do CAN.
E daí sim. agora, Pra mim eu estou tá ainda continuando. corrigindo, estou olhando as listas, não lancei Álvaro ainda. Mas Tá, vamos ver tá. quanto antes eu puder, eu vou lançar. Pessoal, recuperação paralela, então, Professor, fala, Gisele. aquela nota que tem lá no SIG é do quê? É da lista? Não, é Ou sim. a metade do CAN e da prova 1. Tá. Obrigada. Então, a menor nota, vocês vão olhar que isso pode ter um máximo 5. E a outra nota está bem em cima, quando vocês vão consultar notas, aparece CAN e aparece P1, eu acho. Já não Se põe o mouse em cima, né, da nota. Ah, tá. Então tem que botar o mouse em cima. Achei que para Daí vocês já aparece. Tá. Daí Então, aparece a avaliação. a avaliação aqui era o P1 e a outra é o CAN. Tá? Então, aquela que vale 5, no máximo 5 era o CAN. Pessoal, então, para a semana que vem, na terça-feira à tarde, às 16 horas, estou convocando, então, os seguintes alunos para recuperação paralela, tá? Bruno, Henrique, Chicate, tá aí o Bruno. Acho que saiu. Bruno, Cauã. Coloca para mim ciente aí, Bruno, ok. Então, marca na agenda aí, terça-feira de tarde, 16 horas. Eliezer está participando das aulas? Não vi, acho muito Eliezer. Ausente. Gustavo Henrique. Deixa eu ver, Gustavo também não. Ausente. João Pedro. Também ausente. José Gabriel. Não, João Pedro tá aí, né? João Pedro Souza aqui, ó, tá aqui. Tá escutando, João? José Gabriel não. Júlio. Júlio tá aí, né, Júlio? Tá. Cauã. Tá. Lucas. Senhor, só tem uma coisa, eu acho que foi por causa do cano, né, que eu peguei. Isso, aham. Daí eu fui ver e só ontem eu vi que tinha as recomendações, daí eu fiz ontem. Tá. Não, beleza, então. Mas igual tu participa a terça, Bruno, que daí a gente. Lucas, perdão. Aí eu olho lá de novo no CAN, tá? Que às vezes em quando tem alunos que fazem ou não botam o e-mail, ou faz o e-mail errado, né? Ou não viu, esqueceu, daí por isso que eu já chamo pra gente tentar melhorar essa nota, tá? Então, se tu já fez tudo, participe igual, daí tu me avisa isso na terça, e daí a gente já tenta ajustar isso aí, tá? E o Nicolas. O CAN valia 5 até o momento, depois ele tem mais 5, ele vai valer 10. Isso, a nota que está lá no SIGA é referente a 5. Viu, professor? Eu não sei se foi ontem que o senhor mandou as recomendações do CAN. Acho que foi Hoje. ontem, né? Hoje. Hoje? Tá. Viu, Agora, professor? Eu abri e eu não tô conseguindo, fica carregando, sabe? Eu não sei se a minha. Vamos ver isso aí agora já, tá? É o Felipe que tá falando. Vamos tentar resolver isso agora, tirar essas dúvidas aí, tá? Então, pessoal, só para a gente fechar aqui, ó, deixa eu agradecer então a participação de vocês. Obrigado aí pela aula. Estendemos um pouco mais, mas tinha alguns recados, né? Então, agora vocês devem trabalhar no CAN e nas listas, tá? E aí, terça-feira, aguardo esses colegas aí que eu chamei para a recuperação. Obrigado, então, pela participação. E daí, quem já não tem dúvida, tá liberado. E aí, eu vou ficar agora para ver quem tem dúvida lá do CAN, que não está funcionando. O Felipe tinha uma pergunta, né? Se mais alguém tem com dúvida do CAN, ou que tem dúvida da lista, ou das atividades, então fica aí e vai me perguntando.